Pessoal, boa noite. A paz de Cristo possa estar, repousar, alcançar a sua vida, sua família, aonde você estiver. É o nosso desejo, é a nossa oração. Pela graça de Deus, mais um dia aqui para estudarmos, meditarmos a palavra, fazer uma recapitulação hoje de Isaías 58, 59, um tema muito importante, muito relevante para os nossos dias, e não podemos deixar de verificar, de ver, de meditar, de descobrir o que Deus está falando nesses dois capítulos, até porque tem tudo a ver com o nosso tempo. Deus estava falando através do profeta Isaías com o povo judeu, com o povo de Israel, e a mensagem, mais do que nunca, se aplica a nós, se aplica à igreja, se aplica às famílias, se aplica ao povo de Deus, se aplica à nossa nação. A gente já vem estudando Isaías 58, 59, acho que gravei só o primeiro capítulo, o estudo do primeiro capítulo, e hoje quero ver se a gente consegue fazer um resumo dos dois capítulos, qual é a mensagem relevante desses dois capítulos, o que Deus está falando e o que nós precisamos compreender, ouvir, entender, compreender e praticar. Isaías capítulo 58, Deus chama o profeta Isaías para clamar em alta voz e erguer a sua voz como trombeta e anunciar ao povo de Israel, ao povo de Deus, a sua transgressão, os seus pecados. Como vimos no estudo anterior, o povo questionando a Deus, reclamando com Deus, porque eles iam à igreja, porque eles estavam jejuando, porque eles estavam orando, e Deus não estava atendendo, respondendo às suas orações. O povo estava enfrentando muita dificuldade, haviam retornado de 70 anos de cativeiro para a terra de Israel, o país destruído, muita dificuldade, muito sofrimento, muita destruição, muita miséria, e miséria no sentido material, mas também no sentido espiritual. O povo tinha se afastado de Deus, o templo destruído, e eles estavam ali para reconstruindo, ou procurando reconstruir tudo aquilo que tinha sido destruído pelo inimigo, pelo rei Nabucodonosor, que tinha destruído seu país e os tinha levado cativo para a sua terra, para a Babilônia. E o povo está questionando a Deus, dizendo para Deus que eles estavam orando, jejuando, e Deus responde ao povo. Por que Deus não estava atendendo, respondendo? E é isso que a gente vai ver. Mas antes de adentrarmos um pouco mais nesse assunto, vamos fazer uma palavra de oração. Acabamos, Pai, de começar a meditar na Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, com humildade, que perdoe os nossos pecados, que nos purifique, para que possamos chegar à Tua presença e que tenhamos o privilégio de Te ouvir, de ter resposta, de ser atendido, de poder ouvir o Senhor falando com a gente. Senhor, vivemos dias de muita pobreza espiritual, muita religiosidade, muita igreja, muita religião, mas pouca presença do Senhor. Meu Deus, um período de sequidão espiritual, um período de miséria espiritual na nação, miséria material, miséria moral, muita dificuldade estamos passando e não sabemos ainda quanto tempo caminharemos assim. Temos visto servos do Senhor falando, reunindo, pedindo para o povo orar, pedindo para o povo jejuar, mas o Senhor fala conosco na sua palavra de que, além de orar e jejuar, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos abandonar o pecado, aquilo que nos afasta do Senhor, porque o povo de Israel estavam sofrendo, porque o pecado deles os afastava do Senhor, e o Senhor não podia ouvir as suas orações, não podia atendê-los. Pai, a mesma coisa
semelhante acontece no Brasil, tem acontecido no Brasil, anos de catástrofe, anos de sofrimento, e nós, como teu povo, temos orado, estamos orando, mas sabemos de que, mais do que nunca, precisamos voltar para o Senhor, para a sua palavra, ver o que estamos fazendo de errado e nos converter. Por isso, fala ao nosso coração, fala conosco, abre nossos olhos, fala com nós que estamos aqui, fala com aqueles que estiverem ouvindo essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Então, queridos, Isaías 58, 59, um resumo, e o tema desse texto é razões porque Deus não respondia à oração do seu povo e porque o povo de Israel passava por tempestades tão severas. E é praticamente o que nós do Brasil, nós brasileiros, temos passado e estamos passando. Tempestades severas em várias áreas da nação, da igreja, das famílias, e oramos e jejuamos e muitas vezes questionamos Deus por que é que ele não responde. E Isaías 58, Deus fala para o profeta Isaías clamar em alta voz, como a trombeta, e que anunciasse ao povo a sua transgressão, anunciasse ao povo os seus pecados. É impressionante que o povo estava orando, o povo estava indo à igreja. A partir do versículo 2 de Isaías 58, a gente vai ver que o povo fala aí que estavam indo à igreja, procurando Deus, procurando a igreja, indo na igreja, orando, participando das coisas da igreja, das atividades religiosas, estavam jejuando e questionando por que Deus não os atendia. Quem sabe no Brasil também hoje, milhares de igrejas, as pessoas indo para a igreja, buscando a Deus, orando, até em razão das dificuldades que estamos passando, muita gente preocupada, muita gente aflita, muita gente até enferma, doente mentalmente, doente fisicamente, em razão da situação que temos vivido, que estamos vivendo. E era mais ou menos isso que o povo de Israel estava vivendo. E Deus chega a dizer no capítulo 58, versículo 2 a 5, todavia me procuram cada dia, parecem desejar conhecer os meus caminhos, jejuam, mas aí Deus fala, mas jejuam para contenda, jejuam para briga, jejuam, mas continuam oprimindo os outros, continuam brigando, continuam explorando os outros, continuam rejeitando a verdade, a justiça, não tem conversão, cada um só pensa em si, ninguém se preocupa com o semelhante. Estavam buscando a Deus, estavam jejuando, orando, mas para interesse próprio, para serem abençoados, para prosperarem, para serem bem-sucedidos, mas não estavam preocupados com Deus, com o Senhor, não estavam preocupados com o seu semelhante. Então, primeiro Deus manda o profeta gritar e anunciar ao povo o seu pecado. E qual era o pecado do povo? O texto está dizendo aí. Eles estavam jejuando para o próprio interesse. Jejuando e orando, indo à igreja para resolver os seus problemas, para serem abençoados, fazendo campanha, quem sabe, para serem abençoados, para prosperar, para terem do bom e do melhor, mas não estavam preocupados com Deus, com seus princípios, sua palavra, seu propósito, com os princípios de Deus, não estavam. Tanto é que Deus diz que eles fingiam buscar a Deus, mas viviam em injustiça. Jejuavam, mas continuavam oprimindo os outros, brigando e explorando. Irmãos, amados, briga, exploração, opressão. No Brasil também não é diferente. Opressão dentro das igrejas, opressão dentro dos lares, opressão nas escolas, opressão nas repartições públicas, opressão nos governos, seja governo estadual, municipal, federal, opressão
roubo, mentira, engano, violência, pessoas que só preocupam com elas, pessoas que não sabem, uns não sabem fazer com o dinheiro tirado da nação, e outros milhões passando fome ou passando necessidade ou morrendo na fila dos hospitais porque não tem atendimento. E qual é a razão? É uma geração que só se preocupa com ela, uma geração de pessoas que vão à igreja, que oram e que jejuam, mas somente para satisfazer seus desejos. Então, queridos, Isaías 58, 59 é exatamente isso que Deus está falando. É exatamente isso que Deus está falando. E a gente está resumindo esse assunto hoje, e a gente viu no capítulo 1, Deus falando para o profeta clamar e gritar e anunciar ao povo o seu pecado. No versículo 2 a 5, Deus aponta a religiosidade falsa deles, indo para a igreja, buscando a Deus, orando e jejuando, mas era tudo falso, era tudo só para seus interesses, não estavam preocupados realmente com o reino de Deus, e nem com as pessoas, e nem com o próximo. Era jejuar para a briga, para a contenda, para a rixa, para apontar o dedo para os outros, para olhar o erro dos outros, para apontar a fraqueza dos outros e os erros dos outros, mas não olhavam para eles mesmos. E não olhavam também para a necessidade dos outros. No rascunho do estudo que eu coloquei aí, tem os textos correlatos disso, Jesus criticando a hipocrisia do povo na sua época, lá em Mateus 6. Miqueias também trata disso, dizendo que Deus não quer sacrifício, mas justiça e humildade. E Amós fala disso também, Amós 5. Ele diz que Deus rejeita cultos vazios, sem verdade e sem justiça. Aí, a partir do versículo 6 e 7 do capítulo 58, Deus começa a falar do jejum que Deus escolhe. Qual é o jejum? Qual é a religiosidade que Deus quer, que Deus aceita? E aí Deus faz uma pergunta. Porventura, não é este o jejum que escolhi? E daí Deus vai dizer qual é o jejum que ele escolheu. Solta as ligaduras da impiedade. Reparta o teu pão com o faminto. Ou seja, liberta os oprimidos. Quebra os julgos sociais, compartilhe com os necessitados, acolha os desabrigados e tenha solidariedade com os pobres. Esse era o problema daquele povo. Só pensavam neles, mas não pensavam nos outros. Iam para a igreja, oravam, ouviam as pregações, mas não se preocupavam com a palavra, não viviam a palavra. Só queriam para si. E Deus está dizendo, pense nos outros, para de oprimir os outros. Se liberta quem você está oprimindo na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, no casamento, na igreja, nas escolas, nas repartições públicas, nas empresas, no trabalho. Para de oprimir os outros. Para de dar de dedo nos outros. Quebra os julgos sociais. Para de botar julgo nas costas dos outros. Para de cobrar dos outros. Para de apontar dedo para os outros. Compartilha com os necessitados, acolhe os desabrigados e seja solidário com quem está necessitado. Esse é o princípio. E a gente vai ver, a gente olha aí no estudo, as conexões no Novo Testamento, o apóstolo Tiago fala a mesma coisa. Ele fala que a religião verdadeira é cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. E Provérbios também, 19, fala que quem ajuda o pobre empresta a Deus. E Mateus 25, a parábola das ovelhas e dos bodes, Jesus está falando que temos que cuidar do próximo, porque quem cuida do próximo está servindo ao próprio Cristo. Quando a gente cuida dos outros, nós estamos servindo ao próprio Deus. Nós estamos ministrando para o próprio Deus. Mas, queridos, o povo de Israel não estava nem aí com o próximo, estava na igreja. E a pergunta é, a igreja de hoje não é a mesma coisa? Ninguém, ou a grande maioria, não está nem aí com o próximo. Não divide, não se preocupa, só vem a nós o nosso reino, e nada do reino dos outros, ou do reino de Deus. E daí, na segunda parte do capítulo, do 8 em diante, Deus vai falar das bênçãos, da justiça e da prática do verdadeiro jejum, que vai acontecer quando a gente pratica o verdadeiro jejum, que é libertar, que é quebrar jugo, que é compartilhar, que é acolher, que é ser solidário. Quando a gente pratica esse jejum de preocupar com o nosso próximo, Deus diz aí que daí a nossa luz vai romper como a alva, a tua luz romperá como a alva.
E ainda o Senhor fala, Deus trará cura e trará resposta às orações, e trará direção espiritual e restauração nacional, restauração da nação. E Deus ainda fala, vou fazer de vocês um povo que será um povo chamado de reparador de brecha e restaurador de veredas. Então, se estamos mal, se a nação está mal, se está tudo de ponta cabeça, é porque alguma coisa estamos fazendo de errado. Cadê a igreja? Cadê o povo de Deus? Aí a gente fala para o povo orar, fala para o povo jejuar, mas Deus está gritando com o profeta Isaías, e ele não falou. Isaías grita para o povo orar e jejuar. Deus fala para Isaías, Isaías grita para o povo e mostra para eles o pecado deles. Não é mandar orar e jejuar, é mostrar o que está errado, para consertar, porque não adianta orar e jejuar, porque vivendo no pecado, Deus não ouve oração. E é essa a mensagem para a igreja do Brasil e para nós hoje. Essa é a mensagem. E a parte final do capítulo, do 13 em diante, Deus vai falar do sábado, da guarda do sábado. E qual é a mensagem de Deus nesse versículo 13 em diante? Quando Deus fala do sábado, Deus está falando de relacionamento. De tirar pelo menos um dia na semana para ter relacionamento com Ele, para cultuar de verdade, para examinar a Bíblia, ler a Bíblia na igreja, ler a Bíblia com a família, visitar as outras pessoas, ajudar pessoas. Ou seja, relacionamento e comunhão. Tirar pelo menos um dia por semana, ou tempos durante a semana, para relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. É isso que Deus está falando. Relacionamento íntimo com Deus. Prioridade espiritual sobre o material. É isso que alegra a Deus. É quando a gente prioriza as coisas de Deus e deixa as coisas nossas em segundo lugar. Deixa o material em segundo lugar. Mas essa geração e a igreja dessa geração, a prioridade é o material, o espiritual fica para o último plano. E depois não sabe porque está dando tudo errado. Então, quando Deus fala do sábado, Ele está falando de ter um tempo para Ele, de comunhão, de relacionamento, de obediência, de conhecimento de Deus, de leitura da palavra, de compartilhamento uns com os outros, com a família, com as pessoas. Não é apenas tirar um dia de descanso e ficar em casa deitado. É um dia de relacionamento com Deus, de comunhão, de aprendizado, de estudo, de compartilhamento com a família, de ver o que está acontecendo na família, parar um dia e ver o que está acontecendo, do que aconteceu durante a semana e procurar tratar dos problemas. Portanto, queridos, o resumo desse primeiro capítulo é: o verdadeiro jejum envolve libertar, repartir, acolher e restaurar. O verdadeiro jejum, o verdadeiro culto a Deus envolve libertar-se do pecado, libertar as outras pessoas do jugo e da escravidão que a gente coloca, com nossas palavras, com nossas atitudes erradas, com nossos maus comportamentos, nos libertar do pecado, libertar aqueles que a gente está oprimindo, repartir, acolher e restaurar. Esse é o verdadeiro jejum. E, portanto, Deus, segunda coisa, Deus abomina a religiosidade falsa, a hipocrisia. E Deus fala de justiça social. Portanto, a fé genuína se manifesta não em palavras, mas a fé genuína se manifesta em atos concretos, de misericórdia, de compaixão. E a recompensa da obediência, quando a gente obedece a Deus, Ele vai trazer cura, Ele vai ouvir nossas orações, vai trazer cura, vai trazer direção, vai trazer proteção e vai trazer restauração. Agora, queridos, 59, o Isaías 59, qual é a mensagem do Isaías 59? O Isaías 59, Deus começa falando que o problema não está com Deus, o problema está com o povo. A minha mão não está encolhida para não poder salvar, meu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas os vossos pecados faz separação entre vós, entre eu e vocês. Então o problema não está com Deus, o problema está com o pecado do ser humano. O problema está no pecado do ser humano, não adianta culpar Deus por nossas tragédias, por nossas misérias, por nossos pântanos que a gente se atola como família, como pessoas e como nação. O Brasil tem atolado num pântano espiritual, material, moral, social, financeiro. Estamos num pântano. Mas o problema, a mão de Deus não está encolhida e o ouvido não está tampado. O problema é o pecado do povo. E a mensagem já está aí no capítulo anterior. Deus mandando o profeta gritar. E a pergunta é, cadê os profetas
de 2025, de 2024, de 2023? Cadê os profetas dessa geração? Cadê os Isaías para bradar para o povo o pecado deles? Tem igreja que não pode falar de pecado. Tem igreja que não pode falar de pecado. E Deus está mandando o profeta bradar e mostrar o que é pecado. Mas, e no versículo, no capítulo 59, qual é o pecado que o povo está falando? Que Deus novamente está falando de pecado. Que o ouvido dele não está tampado e nem a mão encolhida, mas os pecados. Que tipo de pecado Deus levanta no capítulo 59? São os mesmos do capítulo 51, 58? Alguns, mas tem coisa nova aqui. Deus fala no capítulo 59 de mentira, povo mentiroso, hipócrita, mente em casa, mente para a esposa, mente para o esposo, mente para os filhos, filho mente para os pais, pais mente para os filhos, filho mente para os pais, mente na escola, mente no trabalho, mente em todo lugar, mentira. E Deus está dizendo, mentira do diabo, quer andar comigo, anda na verdade. O povo de Deus tem que se libertar da mentira. E tem mentira dentro das igrejas também. O que tem de mentira, de coisa encoberta dentro da igreja? Cadê a prestação de conta das igrejas? Cadê a prestação de conta do financeiro das igrejas? Ninguém sabe o que arrecada, o que entra, ninguém sabe quais são os gastos, quais são as despesas. E muita coisa enrolada, muita mentira, muito engano, muita hipocrisia. É isso que Deus está dizendo. Chega de mentira, chega de engano. O mundo aí fora está aí, está assim. Gente bilionária através de mentira, de injustiça, de violência, de sangue derramado, de falsidade, de roubo. Mas dentro da igreja não pode estar assim, dentro do povo cristão não pode estar assim. Temos que ser verdadeiros e se preocupar com os outros. Então, quais os pecados do capítulo 59? Mentira, injustiça, violência, sangue derramado, falsidade. Tudo isso, versículo 3 e 4 de Isaías 59. Geração pecaminosa e destruidora, versículos 5 e 6. Geração que só tem caminho tortuoso e não tem paz, só tem violência. Irmãos, estamos vivendo tempos só de violência, de gente sem paz, gente brigando até por mosca, gente brigando no trânsito, gente brigando por qualquer coisa, pais matando filhos, filhos matando pais, as pessoas matando os outros por qualquer coisa. O que é isso? É o que Deus está dizendo aí. Geração violenta, que só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em juntar. Se não sair da frente, passa por cima, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que ficar rico. É isso que Deus está dizendo, geração que só fala mentira, injusta, violenta, derrama sangue toda hora, falsidade, geração que ama viver no pecado e é destruidora, caminhos tortuosos, não tem paz, seus pés correm para o mal, não há quem busque a Deus, como o apóstolo Paulo repete esse versículo aqui, de Isaías 59, lá em Romanos 3,10. Lá em Romanos 3,10, Paulo repete esses pecados no povo de sua época. E é a mesma coisa de nós hoje. A situação corrupta e corrompida do ser humano. E do versículo 9 em diante de Isaías 59, vemos o povo reconhecendo a sua culpa e confessando seus pecados. A partir do versículo 9, o povo diz assim, por isso o juiz está longe de nós. Não tinha juízo, não tinha justiça, acabou a justiça no país. Tudo corrompido. O poder judiciário corrompido, igreja corrompido, famílias corrompidas, tudo corrompido. E lá eles dizem, o juízo está longe de nós, andamos apalpando como cego, e a verdade anda tropeçando pelas praças. E ainda quem tenta fazer o que é certo, corre risco de ser morto, de sofrer lesão, e por aí vai. Mas o povo reconhece o seu pecado e começa a dizer, olha a nossa situação. Não tem justiça nos nossos tribunais, não tem justiça na nossa cidade, nas nossas igrejas, não tem justiça nas famílias. Egoísmo, cada um só pensa em si, irmãos se matando por causa de bens da família, por causa de bens que os pais deixam, ou às vezes os pais nem morreram ainda, já querem tomar as coisas dos pais. E é isso que Isaías está dizendo aí, mas o povo está reconhecendo e dizendo, olha a nossa situação, o juízo está longe de nós, a gente anda palpando como cego. Olha a nossa situação, a verdade anda tropeçando pelas praças, não tem mais verdade. E tudo isso expressa o sentimento de desorientação espiritual e moral do povo daqueles dias. Mas essa é a nossa situação hoje. E cadê o arrependimento? Cadê a confissão? Lamentações 3:42, o povo disse assim, transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não nos perdoaste.
o povo confessando para Deus, pedindo misericórdia. Salmo 51 também, o exemplo de profeta do rei Davi, confessando o seu pecado, pedindo a misericórdia de Deus. Então, qual é o caminho? Confissão de pecado, reconhecimento de pecado e confissão e buscar misericórdia de Deus. E na parte final desse capítulo 59, a gente vai ver a intervenção divina, o aparecimento de um Redentor. Diz assim o versículo: o Senhor olhou e viu que não havia justiça, e isso foi-lhe muito desagradável. Deus ficou indignado por não ter justiça. E mais ainda, o capítulo diz que Deus ficou indignado de ninguém se posicionar do lado da justiça. Ninguém se posicionava, não tinha justiça e ninguém se posicionava. E aí a Bíblia diz que Deus se armou de justiça como uma couraça. E ele não encontrou nenhum intercessor. Então ele mesmo se arma e ele diz: eu vou praticar justiça. E eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. Deus diz: eu vou julgar. Eu vou julgar. Eu mesmo vou fazer justiça. Já que vocês não fazem justiça na nação de vocês, eu vou julgar. E o que Deus fez? Trouxe um rei, Nabucodonosor, para trazer a vara e a correção para o povo de Israel. Trouxe outra nação. Por quê? Porque eles não se corrigiram, irmãos. Irmãos, se aqui no Brasil nós não nos corrigirmos, a igreja não se corrigisse e voltar para Deus, corremos o mesmo risco. Corremos o mesmo risco. Isaías 63:5 diz, Deus dizendo: olhei e não havia quem ajudasse. Então o meu braço me trouxe salvação. Deus dizendo: em quem está se posicionando, eu vou agir. Eu vou agir. Versículo 20. Virá o Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó. Deus prometendo o Redentor. Quem é o Redentor? Jesus, o Salvador. O Salvador, está falando aqui do Salvador, do Libertador, daquele que veio para perdoar o pecado, derramar o sangue para pagar o pecado de todos os pecadores, mas, ao mesmo tempo, libertar do pecado, transformar, fazer uma nova criatura, fazer a pessoa se tornar um filho de Deus, alguém que não vive mais no pecado, mas anda com Deus, alguém que morreu para o pecado, como diz o apóstolo Paulo, que agora somos nova criatura, morremos para o pecado, nascemos para Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado, transforma a nossa vida. Então, é isso que o Redentor vem fazer, trazer salvação, trazer perdão, mas também trazer libertação do pecado. Versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras não se apartarão da tua boca para todo sempre, porque aqui se anuncia uma aliança eterna. Veja bem, Deus fazendo aliança com o povo de Israel pelo Espírito e pela palavra de Deus. É a mesma aliança que Deus quer que a gente faça hoje. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito e pela palavra. Porque quem lava e purifica o pecador é o Espírito Santo e a palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado? A palavra, temos que voltar para a palavra. É a palavra que vai apontar o que é pecado, o que é erro. E voltando para a palavra, e voltando para o Espírito, e voltando para o sangue, nós vamos ser libertos, perdoados e transformados. Então, queridos, essa é a mensagem de Isaías 59. E qual que é a conclusão de Isaías 59? Primeiro, pecado separa o ser humano de Deus. Transgressões, pecados, rompem o relacionamento com Deus, e daí Deus não ouve oração, Deus não pode atender pessoas, Deus não pode ministrar libertação, cura, salvação, bênçãos, porque pecado nos separa de Deus. Então, esse é o primeiro aprendizado de Isaías 59. Ter consciência que pecado separa de Deus. Não adianta ficar orando, jejuando, indo para a igreja, vivendo no pecado. Segundo passo, confissão e arrependimento. Foi isso que o povo fez. Reconhecer o pecado, confissão e arrependimento. Terceira coisa, assumir compromisso, nova aliança. Assumir compromisso e relacionamento verdadeiro com Deus, através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Meus queridos, concluindo, o que devemos fazer então? Primeiro, exame pessoal. Antes de culpar a Deus ou as outras pessoas, examinar a nós mesmos e corrigir os nossos pecados. Segunda coisa, confissão sincera, arrependimento coletivo, abre caminho para a restauração espiritual de famílias e de nações. Esperança e confiança no Redentor, ou seja, esperança e confiança em Jesus Cristo, aquele que pode salvar, que pode libertar e
e aquele que pode nos perdoar de todo o pecado, e o seu sangue pode nos redimir. E terceiro, valorizar a palavra de Deus e o Espírito Santo, o sustento espiritual para nossas almas e para nos manter firmes em Deus e fortalecidos em Deus. Então, era essa palavra para hoje, é o resumo desses 2 capítulos. Eu espero que Deus tenha, de alguma maneira, falado ao seu coração e tenha, de alguma maneira, despertado você que precisamos voltar para Deus, que precisamos voltar para os princípios de Deus, que não adianta exercer uma religiosidade falsa, estar na igreja, ir para a igreja, mas não viver a palavra de Deus. É verdade que precisamos ir para a igreja, precisamos cultuar, precisamos adorar, precisamos estar juntos, uns ministrando aos outros, mas, acima de tudo, precisamos compromisso, precisamos consciência da palavra, precisamos voltar para a palavra, senão não adianta estar na igreja. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por falares ao nosso coração mais uma vez. Senhor, eu oro e intercedo para que os meus irmãos, para que nós possamos nos voltar para a tua palavra, que voltemos mais vezes para Isaías 58 e Isaías 59 e os demais textos que esse estudo trouxe a nós no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ajuda-nos a voltar para o Senhor, senão não adianta, Senhor, orar, senão não adianta ir para a igreja, senão não adianta, Senhor, ter uma religiosidade falsa, hipócrita. Então, ajuda-nos a entender qual é o teu propósito, quais os pecados que o Senhor apontou aqui no Isaías 58 e 59, e que a gente possa examinar cada um de nós e nos voltar para o Senhor enquanto é tempo. Como diz a tua palavra no próprio Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem perverso os seus pecados, e se volte para Deus, porque é poderoso em perdoar, é maravilhoso em perdoar, em salvar e em transformar. Senhor, acorda a igreja no Brasil. Senhor, acorda as famílias no Brasil. Senhor, acorda a nação brasileira. Precisamos de mudanças profundas e urgentes. Abre a nossa visão. Abre os olhos da liderança de pastores e líderes no Brasil. Abre os nossos olhos. Nos desperta, porque todo esse tempo passado ainda estamos falando apenas de oração e de jejum, mas não entendemos que o Senhor está mandando a gente se converter dos nossos maus caminhos, abandonar o pecado, ter consciência do que é pecado, abandonar e se voltar para o Senhor, para que o Senhor possa ouvir a oração e o Senhor possa atender e restaurar a nação e as famílias e as pessoas. Nós oramos agradecidos por falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém.